O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com seus partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto do Evangelho que continua trabalhando a temática da obediência à lei, hoje nos coloca diante de uma palavra maravilhosa de Jesus: levanta-te e coloca-se aqui no meio. Jesus fala isso para um homem que carregava uma doença. Ele tinha a sua mão paralisada, a sua mão seca. Esse homem certamente, além dessa limitação física, ele trazia uma humilhação muito grande, uma vergonha. Imagina ter que carregar uma mão seca. E é interessante porque Jesus olha para aquele homem e diz a ele, nesta palavra, levanta-te, coloca-se aqui ao meio. Jesus está dizendo para ele: coragem, levanta a tua cabeça. Por que você está aí escondido, cabisbaixo? Levanta-te. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: por que você pensa que a tua doença é você? Você não é a tua doença. Você é muito mais do que a doença que você traz. Esta é uma palavra extraordinária, porque muitos de nós, mesmo não tendo uma limitação física, uma doença física, mas às vezes trazendo limitações espirituais, humilhações interiores, quantas vezes nós nos confundimos com a nossa limitação e em vista disso ficamos acabrunhados, escondidos, nos sentindo humilhados e não nos apresentamos mais. Quantas pessoas sumiram das nossas comunidades por vergonha, com medo de não serem acolhidas? E deixa-me dizer, porque às vezes na sinagoga, nas nossas comunidades, existem pessoas que não fazem outra coisa senão o que faziam aqueles fariseus na sinagoga, só observando, só vendo o que está acontecendo, e esquecem a finalidade que os levou à sinagoga. Quantas vezes nós temos esses comportamentos dentro das nossas comunidades? Quantas pessoas nós temos que ouvir a dor delas dizendo: eu não vou mais, ficam me reparando, eu não vou, o olhar me condena. Jesus se compadece desses irmãos e diz: levanta-te, coloca-te no meio, eu te vejo, e não é direito teu ficar escondido. Você tem um lugar especial aqui, você é valioso, você é precioso. Irmãos e irmãs, observadores ou humilhados pelas nossas limitações, Jesus está nos convidando a uma postura diferente hoje. Agora, atenção, embora a nossa fraqueza nos humilhe,
nós precisamos ter coragem de mostrá-la. Porque Jesus, depois que viu a atitude daqueles fariseus que estavam ali não para rezar, não para fazer comunhão, mas para observar exatamente o comportamento das pessoas, Jesus, cheio de ira e de tristeza. Ira por quê? Porque percebe naquelas pessoas uma atitude que não se deve ter em lugar nenhum, muito menos na casa de Deus. E de tristeza porque aquelas pessoas estão olhando o outro e julgando o outro conforme a limitação delas. Por isso Jesus se entristece e diz àquele homem uma palavra que agora não é fácil: estende a sua mão, mostra. Todo mundo tem que ver. Isso que muitas vezes você tem vergonha, eu quero dizer para você: não tenha mais vergonha do teu limite, não tenha mais vergonha daquilo que te escraviza. Estende a tua mão. Esse é o preço que nós temos que pagar para ficarmos livres, nos apresentarmos. Porque quando nós estendemos a mão, isso significa: eu não ficarei mais prisioneiro da minha fraqueza. Ela não pode mais continuar me humilhando. Eu não sei qual é a tua mão seca, eu não sei do que você tem vergonha, eu não sei do que te motiva muitas vezes querer esconder-se, a não querer participar. O que eu sei é que hoje Jesus está dizendo: levanta-te, estende a mão. E nesta hora a mão daquele homem ficou curada. Porque a maior cura está quando eu acolho-me como sou, apesar das minhas fraquezas. Quando aquele homem tomou a coragem de estender a mão, ele se acolheu e aí ele ficou curado. Acolhamo-nos, porque nós não somos as nossas fraquezas, nós somos filhos de Deus, que apesar das fraquezas, somos amados por Ele. Louvado seja